Bom, bom dia a todos, pessoal. Agradecer pela presença em mais um evento aqui da Alpha People. Hoje a gente vai falar então da Wave 1 de 2025, né? O assunto aqui é relacionado então aos ERPs Microsoft, né? Que envolve a família Dynamics 365, Finance Operations, Supply Chain, Business Central. Então, nessa próxima hora, a gente vai compartilhar com vocês aí as principais mudanças e novidades disponibilizadas pela Microsoft. Rapidamente me apresentando, então eu sou Marcos Robb, sou Account Manager aqui da Alpha People, né? Cuido da parte de relacionamento, então, dos clientes. Eu vou apoiar vocês aí no início e no término aqui do evento. Tá com a gente também aqui o nosso time de especialistas, né? De ERP da Alpha People, então Leonardo Amorim, Oswaldo Vec e Hélio Costa. A gente vai segregar, tá, a apresentação com os participantes e... Deixa eu passar aqui. Bom, falando da agenda do evento, então rapidamente aí a gente vai contextualizar o cronograma das atualizações. A gente vai separar aqui nos principais pontos, bem em formato mesmo de highlights, tá? O material completo a gente compartilha posteriormente, né, depois do evento. Vamos falar também sobre os impactos na organização, porque assim, alguns dos recursos são descontinuados, né, então geram impactos no dia a dia dos clientes. Obviamente, a gente vai passar aí pelas melhorias, né, as novidades. E para encerrar, a gente vai contextualizar para vocês aí o apoio que a Alpha People pode apresentar para vocês, tá? Antes da gente iniciar, eu queria só convidá-los aqui a participar de um programa de incentivos da Microsoft, né, para aquelas empresas que têm interesse aí em avaliar, né, as tecnologias. E aqui, especificamente, a gente está falando das tecnologias que envolvem a Dynamics 365, Power Platform e a Copilot. Então, o fato da Alpha People ser um parceiro global e especializado 100% aí, nas tecnologias da Microsoft permite a gente ter acesso, né, a esse programa de incentivos. Acho que a grande novidade aqui é que não há custo, né, para os clientes. Então, é um plano que pode ser utilizado, inclusive, tanto para clientes prospects, né, ou os próprios clientes da base, né, que já utilizam as soluções. Algumas atividades, né, desde workshops ali para apoio na construção de visão de uso das tecnologias, a gente realizar demonstrações, avaliar tecnicamente os produtos, criar algum MVP ali pequeno, possibilidades de migração também das tecnologias existentes, né? Então, assim, quem tiver interesse, a gente vai pedir para manifestar aí no nosso formulário de pesquisa, né? O link vai ser publicado aí no chat, então a gente pede para vocês manifestarem ali o interesse em participar desses programas. A gente vai checar, obviamente, os requisitos, né? E, sendo elegíveis, a gente vai intermediar, então, todo o processo de pedido junto à Microsoft, tá? Acho que é isso, dados os recados aqui iniciais, eu vou passar então aí para o Leonardo, tá? Então, reforçando só, assim, em caso de dúvidas, perguntas, a gente vai pedir para vocês escreverem aí no chat. Nosso time ele vai monitorar com vocês aí na medida do possível, né, e respondendo. Então, acho que é isso. Leonardo, eu vou passar para você. Eu volto ao término do evento, tá? Então, muito obrigado e um ótimo evento a todos. Obrigado, Robin. Bom dia, pessoal. Só pegar aqui a tela. Ok. Bom, primeiramente me apresentando, meu nome é Leonardo Amorim, sou pré-venda aqui na empresa Alpha People, especialista dos RPs Finance Operations, Supply Chain e Business Central. O nosso intuito aqui é apresentar as waves, tá? Então, nada melhor do que primeiro explicar para aqueles que ainda não sabem o que são essas waves. São ciclos de atualizações semestrais que trazem novas funcionalidades e melhorias e correções. Elas ocorrem 2 vezes ao ano, sendo aplicadas automaticamente ou conforme agendamento. Quando nós olhamos para a linha do tempo, a partir de 23 de janeiro, a Microsoft já liberou essa documentação, onde nós já podemos identificar quais são os itens que serão depreciados, substituídos ou atualizações, ok? E a partir de 3 de fevereiro já é possível, no ambiente sandbox ou homologação, já ter acesso a essas melhorias para validação. É altamente recomendado que os clientes
que tem essas tecnologias, essas soluções, já validem essas alterações e substituições para garantir que aqueles processos que foram personalizados para fazer sentido para o negócio estão intactos, não tendo nenhum tipo de problema, ok? E no dia 1º de abril, a atualização ocorrerá no ambiente produtivo. Vamos começar falando quais são os impactos para a sua organização, quando a gente fala de depreciações e substituições. Eu acho até interessante falar um pouco o que significa cada uma delas, tá? As depreciações são funcionalidades que serão descontinuadas ou removidas em futuras atualizações do RP. As substituições referem-se às novas funcionalidades ou alternativas que substituem essas partes depreciadas. Portanto, esse processo assegura que o RP permaneça atualizado. Ok? Já pegando aqui o primeiro tópico, nosso slide, falando de Finance Supply Chain, já temos o primeiro ponto, que refere-se a registro consumo de material e interface de execução do chão de fábrica, habilitado para o WMS. O recurso foi removido, tá, a partir da versão 42, ou seja, foi substituído por novas funcionalidades que permitem registro de consumo de materiais e edição das dimensões diretamente na interface de execução lá do chão de fábrica. Também tem uma flexibilidade na configuração de políticas específicas por dispositivo para controle de consumo e o uso de dispositivos portáteis para rastreabilidade preciso do consumo de matérias-primas. Quando pegamos o próximo tópico, que é o módulo de gerenciamento de preço, agora o módulo agora se chama gestão de preço unificado, tá? Ele substituiu o gerenciamento de preço a partir da versão 41 e teve alguns aprimoramentos. Quais são esses aprimoramentos? Quando nós falamos de gestão de preço unificado, estamos falando de integrações em diversas fontes de dados. Estamos falando também de regras de preços baseadas em atributos para maior flexibilidade, grupos de preço para ajustar estratégias por canal, cliente e tipo de pedido, simulação de preço e detalhamento de cálculo para mais transparência, controle de orçamento de desconto para evitar perdas de margem e APIs de precificação para integração com sistemas externos. Pegando o próximo tópico, que é terminal do cartão de trabalho, ele fica obsoleto, tá? A partir da versão 41, o terminal de cartão de trabalho não terá mais suporte e poderá ser removido do produto. O que isso quer dizer na prática? Por exemplo, digamos que agora os funcionários de uma linha de montagem irá registrar as suas horas e progresso diretamente na interface do chão de fábrica, da nova versão, isso já substituindo o antigo terminal de cartão de trabalho. Dessa forma, tornando o processo mais ágil e permitindo um acompanhamento em tempo real. No próximo slide, vamos pegar o ponto aqui, suporte a transações de estoque para orientações internas de depósito. Foi descontinuado, tá? Por questões de desempenho. Entretanto, para as bases com esse recurso já ativado, pode continuar utilizando esse cenário, mas novos recursos e correções debug serão aplicados a partir das transações de estoques específicas, ou seja, qualquer ocorrência aqui, os clientes orientados a abrir um chamado na Microsoft para que a gente possa dar esse suporte ao atendimento, para aqueles que ainda permaneceriam com essa versão ativa. Próximo ponto, que é liberação para armazém. Fica obsoleta a partir da versão 41, ou seja, a página liberar para depósito fica oculta no aplicativo, podendo ser habilitado por meio de suporte da Microsoft se necessário. Entretanto, a recomendação é utilizar a nova página, liberar a ordem de venda para depósito e liberar a ordem de transferência para depósito, que oferece funcionalidades equivalentes com desempenhos aprimorados. Próximo tópico, que é capacidade de unidade e escalas do supply chain, o recurso de unidade e escala foi pausado, tá? Para novos clientes desde julho de 2022 e será descontinuado a partir da versão 40. Qual é o intuito? A Microsoft descontinuou o recurso da unidade de escala para concentrar esforços em soluções mais avançadas e integradas, alinhadas às necessidades crescentes dos clientes por ferramentas modernas e eficientes. Tá aí o Power Platform que tem dado muito suporte.
Quando a gente pega aqui o ponto bancada de planejamento de carga, a partir da versão 39 fica obsoleto e oculto no aplicativo. Apesar da página ainda poder ser habilitado, é altamente recomendado que os usuários adotem as novas páginas, que são, agora se chama bancada de planejamento de carga de entrada e bancada de planejamento de carga de saída, devido ao desempenho melhorado. E a página bancada de planejamento de carga será completamente removido do produto um ano após a versão 39. Ok, próximo slide. Falando aqui especificamente agora, falando de Business Central, nós temos a questão das APIs, tá? A versão 1.0 será removido em ciclos de lançamento até o primeiro semestre de 2026, tá? Será substituído pela versão 2.0, ou seja, gradativamente a cada semestre ela vai sofrer uma alteração, acrescentando novas funcionalidades na versão 2.0. E a versão 2.0 contém todas as funcionalidades da versão anterior, oferecendo melhorias no desempenho e segurança, garantindo maior eficiência e integração com soluções externas. Quando falamos de aplicativos Power BI legados do AppSource, os aplicativos foram substituídos por novos aplicativos. A mudança visa oferecer uma experiência mais segmentada e detalhada, cobrindo áreas específicas como finanças, vendas, compras e estoque, melhorando a análise de dados e a tomada de decisões estratégicas, tá? Isso já está disponível a partir da versão 25.1, otimizando a integração com Power Apps. Próximo slide, nós temos aqui Insights Intelligence da nuvem, tá? Foi substituído por novos aplicativos do Power BI para áreas de finanças, vendas, compras, estoque, projetos e manufatura, tá? Essas atualizações estão disponíveis a partir da versão 25.1. A substituição visa aprimorar os recursos de análise e relatórios, oferecendo uma solução mais robusta e específica para cada área de negócio, com integração, com o Power BI. Quando nós falamos aqui de relatórios do Excel sobre os centros de funções do gerente de negócio e do contador, que são perfis disponibilizados na implementação já vinda da Microsoft, os relatórios do Excel foram substituídos por novos recursos de análise, incluindo relatórios com layouts do Excel, personalizáveis e relatórios do Power BI. A substituição foi realizada para facilitar, né, a personalização dos relatórios, sem a necessidade de habilidades técnicas avançadas por parte do usuário. Ele visa proporcionar uma maior flexibilidade no processo de integração com ferramentas de análise como o Power BI. Quando nós falamos aqui a questão dos pacotes de configuração para dados e configuração de avaliação, teve alterações, tá? Essas alterações facilitam a instalação de dados de demonstração avançados na verdade, vai flexibilizar, né, a política de atualização. Desta forma, oferecendo um período de atualização estendido, com as possibilidades de optar por não receber uma atualização secundária durante um período de avaliação. Isso quer dizer, durante um período de atualização do produto, tá, pessoal? Está falando do produto, nesse caso aqui, o Business Central, e de repente a Microsoft já lançar uma outra na sequência, você pode optar em não receber essa atualização momentaneamente, por um período especificado ali no formulário, até que você finalize a validação da primeira wave, tá? Esse recurso é importante reforçar que é somente para o produto Microsoft, não está vinculado à localização. Como nós, a AlphaPipo possui a própria localização, então nós somos responsáveis por ela. Então, se de repente tiver que fazer alguma coisa referente à localização, tem que ser algo negociado com o parceiro que somos nós, AlphaPipo. Falando agora de grupos de usuário, foram substituídos agora por grupo de segurança. Os grupos de segurança facilitam a gestão de permissões, né, ao agrupar usuários por funções ou departamento. E isso já é integrado ao Microsoft 365 ao Azure. Podem ser usados em diversos aplicativos, como Sales, Customer Service, Field Service, Marketing, o Finance e Supply Chain, tá? Simplificando a administração e evitando recriações manuais desses grupos de usuário. Agora a gente vai entrar aqui na questão de novidades e melhorias.
Só recapitulando a agenda, já falamos que são as waves, as depreciações e substituições, um total de 41 pontos, tá? Reforçando que nós pegamos aqui os highlights, aquilo que é realmente relevante, mas porém, no final da apresentação para os participantes, o departamento de marketing enviará a documentação completa para vocês, tá? E o que há de novo aqui na parte central, o que há de novo no Business Centro, 76 pontos, e o que há de novo no Finance Operation, nós temos a questão separada por Cross Apps, Finance, Project Operation e Supply Chain. Então, dando sequência, vamos ver o que há de novo no Finance Operation, falando especificamente de Cross Apps. Nós já pega aqui o aumento da produtividade com o Copilot, né? Então, pegando já o primeiro ponto, que são ações de IA para a lógica de negócio do Finance, as funcionalidades foram expandidas, ou seja, o Copilot do Finance agora permite personalização por meio de plugins de IA baseada em lógica de código de negócio, oferecendo uma experiência de bate-papo em linguagem natural. Esses plugins podem ser usados em várias experiências do Copilot, ampliando, né, a capacidade de personalização e interação com o RP, sem a necessidade de interfaces específicas. Próximo ponto, que é estenda o Copilot em aplicativos do Finance, em ações do cliente. Essa funcionalidade também foi estendida. Agora permite a criação de ações do cliente baseado na lógica do código de negócio do Finance, proporcionando respostas mais contextualizadas e específicas via prompt, na experiência do bate-papo. Essa expansão facilita a personalização do Copilot e a integração com processos de negócios dentro do Finance, aprimorando a experiência do usuário com o aplicativo. Quando nós temos o ponto aqui, faça perguntas sobre os dados do seu RP em linguagem natural, as funcionalidades também foram estendidas, tá? Ou seja, os criadores agora podem adicionar tabelas virtuais do Dataverse como fonte de conhecimento, tá? E também utilizando o Copilot Studio, permitindo que os usuários façam perguntas em linguagens natural e obtenha respostas diretamente dos dados empresariais do aplicativo do Finance. Quando a gente vê o próximo slide, que habilite o suporte para operações assíncronas na funcionalidade de gravação dupla, essa funcionalidade também recebeu melhorias, tá? Foi expandida. Aqui estamos falando de um recurso que permite a sincronização de dados em tempo real entre o Finance e os aplicativos, por exemplo, Customer Engagement, o Sales, Customer Service ou Field Service. A funcionalidade de gravação dupla, ou como é conhecido do All-Write, agora suporta a movimentação contínua assíncrona de dados entre aplicativos financeiros e o Microsoft Dataverse, garantindo consistência nos dados. Essa melhoria permite que os processos comerciais assíncronos tenham gravação dupla, evitando problemas de tempo limite de sessão e atrasos associados a operações síncronas. E obtém aqui o suporte offline para tabelas virtuais do Finance. Essa funcionalidade também foi expandida, tá? Agora é possível usar o modo offline para tabelas virtuais do Finance em aplicativos móveis do Power Platform. Isso permite que os aplicativos funcionem com os dados localmente, quando offline, e sincronizem alterações quando estiverem online novamente, garantindo maior flexibilidade e continuidade nos processos dos negócios. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o Oswaldo Vec, dar sequência aqui nas melhorias. Eu sou meio Oswaldo. Opa, obrigado, Léo. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar a minha aqui. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Sou Oswaldo, né? Oswaldo Vess. Faço parte do time de pré-vendas do RP Dynamics 365 FO. Vou apresentar os principais pontos de melhorias, tá? Irei tentar ser o mais dinâmico possível, tá? Então, por isso, né, como já foi falado, peço que se tiver dúvidas, comentários, deixe no chat, tá? Vamos começar falando com Finance, tá? Entre o primeiro ponto, né? Gerenciar ativos usando modelos de dados. Deixa eu pôr a canetinha aqui, que fica mais fácil para apontar. Trata-se, né, de uma melhoria de business performance analytics, está referente a ativos.
com modelo de dados, né, modelo de ativo, de adquirir para descartar, tá? Gerando oportunidade de redução de custo. Outro ponto, né, ainda falando de Business Performance Analytics, né, atualize dados com frequência, tá? Nesse ponto, tá, a Microsoft melhora a periodicidade de atualização de dados, tá? A frequência dessas atualizações, permitindo assim, né, acesso a dados mais atuais. Próximo ponto, né? Crie dimensões e cubos usando o Copilot no planejamento de desempenho nos negócios. Em resumo, é a utilização de Copilot para planilhas, né, de Excel com informações para planejamento, tá? Capacite os usuários com ajuda e orientação generativas. Também, né, ainda falando de Copilot, tá? Esse ponto trata-se, né, de fornecer assistência ao usuário podendo, né, fazer perguntas diretamente, né, via o Copilot, né, fazendo perguntas diretamente no Business Performance Analytics. Outro ponto, simplifique a integração financeira e operacional do Dynamics 365, tá? Em resumo, é trazer simplicidade ao acesso a dados do Dynamics, tá? Oferecendo benefícios como aumento de eficiência, experiência tranquila, insights em tempo real, vantagens estratégicas, tá? Entre outros. Ainda, né, em Finance, um ponto interessante é reverter fatura de ordens de compra lançada. Tá. Esse ponto é interessante porque, né, a Microsoft tem no roadmap implementar uma forma de apenas reverter faturas de ordem de compra lançadas incorretamente. Então, ao invés de ter que criar uma nova ordem de compra ou linhas em ordem de compras negativas, né, essa solução ela apenas reverte, tá, e permite lançar novamente essa fatura na mesma ordem de compra. Use o Copilot para lidar com exceções de faturas de fornecedor. O Copilot, né, pode tratar as exceções de faturas de fornecedor, tá? Assim, reduz esforços manuais, né, dos usuários em análises. Outro ponto é cancelar diários de pagamento de clientes da planilha de reconciliação bancária. Essa funcionalidade, né, permite estornar pagamentos de clientes lançados incorretamente, criando, né, assim, uma opção de cancelar diários de pagamento, né, diretamente na reconciliação bancária. O próximo ponto, ainda em Finance, né, outros aprimoramentos no relatório de conciliação bancária, tá? Em resumo, né, melhorias no relatório de extrato de conciliação bancária, tá, existente. Ele melhora em 2 pontos, né? O primeiro é a reestruturação do corpo do relatório para incluir detalhes, parte comercial, nome e tipo. E o segundo, né, incluir comprovante e a descrição do comprovante. Outro ponto, né, use agentes para ações recomendadas no espaço de trabalho do agente de reconciliação de contas, tá? Trata-se de aprimoramento, né, de aprimorar o espaço de trabalho de agente de reconciliação de contas, tá? Agora ele utiliza, né, o Copilot para alertar sobre divergências. Aprimorar o gerenciamento de ciclo de vida de contas bancárias, tá? Essa melhoria fornece recursos adicionais de gerenciamento do ciclo de vida das contas bancárias, tá? Essas melhorias são, né, fluxo de trabalho de aprovação para ativar, modificar e desativar, né, a conta bancária, campos configuráveis para determinar se a modificação feita, né, precisa de uma nova aprovação ou não. Agora, né, o aprovador pode revisar as alterações propostas nessa conta bancária e traz também, né, um histórico de alterações da conta bancária. Ainda em Finance, né, falando um pouco de Copilot, reconciliar com razão auxiliar para o agente de reconciliação da contabilidade, tá? As reconciliações, né, é um processo demorado, executado sempre lá durante o fechamento,
adiciona tempo e problemas, tá? A ideia é que com o Copilot, tá utilizando ele, né, para notificar os usuários sobre diferenças e divergências no razão, tá? Auxiliando assim o fechamento. Outro ponto, experimente a página inicial imersiva e o Copilot para funcionários de contas a pagar, tá? Nada mais é do que uma homepage, tá? Uma página nova, né, imersiva para auxiliar os funcionários de AP, né, de contas a pagar, tá? Ela contém status gerais do processamento, né, de faturas, resumo diário de trabalhos, lista guiadas, e vários, né, insights, conforme as imagens aqui. Agora vamos falar um pouquinho do Operations, tá? Mais exatamente do Project Operations, tá? Sendo o primeiro ponto, né, permitir flexibilidade ao determinar padrões de dimensão financeira. Anteriormente, né, havia opções limitadas para determinar como as dimensões, né, financeiras eram padronizadas. Com esse recurso, né, ele adiciona mais flexibilidade nessa padronização, tá, de valores de dimensão financeira. Outro ponto, habilitar vários tipos de implementação em uma única entidade legal. Esses aprimoramentos, né, introduz esse recurso, né, trabalham na direção do uso paralelo de projetos, tá? De ambos os tipos. Então, um exemplo, né, gerenciamento de projeto que tem estoque, né, estocáveis existentes, com projeto onde não tem, né, não tem estoque, né, não estocáveis. O terceiro ponto, né, desse slide, habilitar o processamento de vendas, né, faturadas para implementações de recursos não estocáveis, tá? Essa melhoria implanta, né, flexibilidade para criar transações para tempo, despesa e uso de material, tá? É um aprimoramento, tá, significativo para empresas que também, né, usam projetos com diferentes abordagens, né, estocáveis e não estocáveis. Use soluções de problemas de integração para projetos modernos, tá? Essa melhoria cria um novo espaço de trabalho para o tipo, né, de implementação de recursos não estocáveis, tá? Use o faturamento progressivo para cenários de recursos e não estoque. Cria regras de faturamento, né, de progresso, tá? Por exemplo, os usuários, né, podem manter porcentagem de progresso dos contratos e os usuários, né, agora podem criar faturas com base nesse progresso concluído. Use a experiência de cotação aprimorada. Esse recurso introduz melhorias para o gerenciamento de cotação, tá? Assim, os usuários, né, podem adicionar ou editar detalhes diretamente na linha de cotação, tá? Com uma interface de grade, de grid, tá? Essa melhoria simplifica o gerenciamento de cotação, melhorando, né, performance, eficiência dia a dia do setor. Bom, habilitar sequência numérica no gerenciamento de despesa. Como o próprio nome diz, tá, do tópico, ele cria uma aba, tá, na página de parâmetros de gerenciamento de despesa, tá, para ser inserida as sequências numéricas. Já o segundo, né, ainda falando um pouquinho de despesa, lançar despesas na data de lançamento no relatório de despesa, tá? Esse recurso, né, fornece um parâmetro em despesa que, quando estiver habilitado, as despesas serão lançadas com base na data de lançamento, ao invés, né, do que é hoje datas de transação. Simplifique o gerenciamento de despesas usando novos aprimoramentos. Os principais aprimoramentos, né, desse ponto, desse recurso, inclusão do histórico de fluxo de trabalho, capacidade de mapear despesas para uma requisição de viagem, correspondência rápida de despesas com recibos, capacidade de aprimorar
de adicionar aprovador provisório e final e capacidade de mesclar, né, combinar despesas diferentes. Outro ponto, ainda em Project Operations, use tags financeiras para pedidos de vendas e diários de projetos. Então, as tags financeiras, né, podem ser definidas pelos usuários, tá? Essas tags sendo inseridas em diários de projeto ou ordens de venda, elas vão fluir para a fatura, tá? Para o faturamento. Bom, agora mudando um pouco, vamos falar um pouquinho de supply chain, tá? Os principais pontos de supply, sendo o primeiro deles, né, adicionar transações ao recalcular a média ponderada, tá? Então, ao recalcular para a média ponderada, agora, o usuário, né, pode escolher se deseja incluir transações que ainda não foram atualizadas financeiramente, tá? Só um porém, né, esse recurso, né, ele adiciona uma opção no grupo de modelo do item, tá, de incluir essas transações sem fechamentos financeiros ou não, tá? Ponto importante, né, ela aplica apenas para recálculo, tá, e não afeta fechamento de estoque. Outro ponto, rastreie e resolva problemas de qualidade com o Copilot, tá? É necessário o uso de rastreabilidade, tá, do Dynamics, então, ter número de série ou lote. E quando ocorrer, né, algum problema de qualidade, né, algum ponto de qualidade, o Copilot pode coletar esses dados rapidamente e informar, tá, esses problemas. Melhorar o gerenciamento de desconto de fornecedor. Nesse ponto, Microsoft, né, cria um novo processo de reenvio, né, do fluxo de trabalho de gerenciamento de desconto do fornecedor. Outro ponto, rastrear com atributos de rastreamento e coleta de dados na rastreabilidade do supply chain. Os atributos, né, de rastreamento ajudam a aprimorar a experiência, tá? Permitindo que a gestão analise desvios, tá? Então, podendo aí, né, com essa melhoria, pode recuperar informações de lotes, séries, no ciclo de vida do produto. Falando um pouco de planejamento, né, nesse caso, melhore, né, sua previsão e planejamento de demanda, tá? Esse ponto trata-se de melhoria no planejamento de demanda, tá? Mostrando assim, né, para os usuários insights, gráficos, tá, para melhorar o planejamento. Com compras, né, um tópico seria o suporte ao gerenciamento do ciclo de vida do contrato, tá, da fonte ao pagamento, por meio de integração flexível. Trata-se, né, de um elemento-chave, né, do processo, né, de Procure to Pay, tá? Então, agora o Dynamics ele fornece uma plataforma, né, uma forma de integrar esses dados de contrato com um sistema fora, né, de ciclo de vida de contrato. Bom, esses são os principais pontos, tá, que eu queria passar para vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Hélio Costa, para justamente falar sobre Business Central. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Imagina. Hélio Costa, dos sistemas aqui, trabalho com a área de RP junto com o Oswaldo e com o Leonardo na parte de pré-vendas. Vamos passear aqui para as novidades do Business Central também, tá? Então a gente começa com o suporte agora a faturamento de modelos de assinaturas, né? Então o BC traz para ele a facilidade de você controlar a venda de assinaturas de qualquer tipo de serviço ou proposta comercial que você tem. Além disso, ele inclui um conjunto de instrumentos de análise de como ver o andamento das vendas de assinatura, como ela está se comportando, lucratividade, dá para fazer análise por vertical, por segmento de mercado, por tipo de cliente, por zonas, todos em gráficos e dashboards e KPIs que estão aí embutidos no que é o BC.
Como parte da estratégia da Microsoft de automação, né, a parte de inteligência artificial vem crescendo bastante, então ela embute agora na solução um conjunto de testes que podem ser aplicados na extensibilidade do que é o Copilot dentro do Business Central. Então, essa ferramenta permite que você faça o desenvolvimento, a implantação, o controle de loops e feedback e automatize o teste dessa nova definição que você fez. Além disso, ela permite que você crie fluxo, né, utilizando o Copilot para te facilitar. Principalmente quando você não tem os modelos pré-definidos. Então, o Copilot está embutido dentro do sistema e ele vai te ajudar a criar esses fluxos de automação. Na sequência de sugestões, né, de IA embutida a processos, você adiciona o que é o agente de pedidos de venda ou de colocação de ordens, né? Isso é um instrumento que ajuda você a análise de sazonalidade de venda, comportamento de cliente, ou seja, o sistema está aprendendo como é o seu ciclo comercial, né, e baseado nesses ciclos, nos períodos anteriores que ele tem gravado, ele vai te poderá sugerir aí opções de criar ofertas comerciais para envio para o cliente. Isso aí incentiva a venda, né, não deixa que você deixa nenhuma oferta para trás e aproxima a sua oferta da necessidade do cliente. A linguagem natural, que a gente tem mencionado de conversa com o Copilot, que é a linguagem humana, né? Você poder solicitar qualquer tipo de informação dentro do ERP com a sua linguagem do dia a dia, tipo, o que eu tenho para pagar hoje, quais são os clientes que têm maior dívida pendente com a empresa, como é que eu faço para criar um fluxo considerando somente títulos acima de 10 mil. É uma linguagem de expressão que você está basicamente conversando, né? Na verdade, você está escrevendo, mas você está falando com o sistema na sua maneira de falar natural. Isso ajuda muito, né, na dinâmica do trabalho, acelera muito o que é produtividade, porque a gente sabe que o sistema tem muita opção, e por ter muita opção, às vezes a gente não sabe exatamente onde ela se encontra. Então, além de responder perguntas, ele te ajuda no aprendizado. A questão de documentos eletrônicos, que é uma crescente, né, no mercado mundial, ela fez com que a Microsoft trouxesse para dentro do Business Central, e provavelmente lá seguindo nos CRPs também, a possibilidade de você fazer o mapeamento ou o encontro das linhas do documento eletrônico do seu fornecedor com relação aos pedidos que você tem. Principalmente para quem tem volumes de compras mais acentuados, né, a chamada conciliação de qual linha da fatura que eu recebi do fornecedor em relação ao pedido de compra que eu tenho, às vezes é uma tarefa bastante extensa. A sugestão de controle de emissão de gases, né, para a questão da sustentabilidade humana, que é uma crescente do mercado, né, ele melhora a precisão de cálculo para esses fatores e o Copilot ainda te assiste de como melhorar a produtividade em relação a esse tipo de informação. O Copilot vai estar presente em todas as ações, né, principalmente quando você fala de resumir transação e transformar a transação numa informação. Estatísticas de resultados de vendas, de custos, de rentabilidade, sumarizadas através do Copilot. Os relatórios que antes eram específicos do Excel, como já mencionado há pouco pelo Léo aqui, ele agora tem também a possibilidade de ser extraídos no formato Word. Esses conjuntos de dados são mais fáceis para entender e remove aquele trabalho de solicitação de desenvolvimento que normalmente se faz aí para a área técnica. Ele inclui novos recursos de análise da linha de manufatura, ou seja, ele está trazendo novos KPIs aqui para o cenário,
através do Power BI. Esses dados são personalizáveis dentro do que é o Excel do resultado, e esses conjuntos de dados estão mais enriquecidos. Atenção aqui, né, a descontinuação que vai acontecer com os chamados legados RD, RD, LC de relatórios. Ou seja, a Microsoft está entregando melhoria com os análises de dados via Power BI e está aos poucos aí passando a remover os relatórios mais estanques, né, mais quadradinhos que a gente fala. Isso, além da manufatura, se estende também para a área financeira, né? Os relatórios financeiros e declarações, eles vão poder ser criados sem a necessidade de um desenvolvedor, tá? Nesse direcionamento de fornecer mais instrumento para análise, assim, a Microsoft está provendo uma série de novos campos nas tabelas de transações, cadastros principais, para que esses conteúdos de informações que são diferentes deem mais flexibilidade quando você fala de segmento de negócio. Ou seja, eu posso ter uma informação que é relevante para mim, mas que não é relevante a outro cliente. Então, a possibilidade de personalizar as páginas, ela aumenta, ela tem mais extensões de opções, e aí, tendo mais extensões, ela vai se adequar na sequência, que é dependente do usuário, e também no seu conteúdo, dado que eu tenho mais informações relativas a cada transação. A permissão de bloqueio de itens ou variantes, né, na hora de você fazer o movimento. Assim, isso é uma operação bastante interessante, né, porque o bloqueio ele pode ser a nível de área funcional, ou seja, eu posso bloquear um produto para venda, ou bloquear um produto para compra, ou bloquear um produto para, por exemplo, uma prestação de serviço. Tá? Então, se eu posso ir por item e variante, se eu bloqueio a compra, significa que, por exemplo, eu estou descontinuando aquele produto, eu vou usar um outro alternativo, mas eu vou vendê-lo enquanto tiver estoque. Então, ele é interrompido, né, a possibilidade de consumir esse material dentro de uma área funcional, mas está aberto para outra. Dentro da saída de produção, se criou a possibilidade de fazer uma saída utilizando diretamente o documento de armazenamento do estoque. Isso evita um passo, né, na saída da produção. Então, a gente ganha em agilidade no processo produtivo. Para quem tem a sequência de manufatura no fechamento da ordem, você pode direcionar isso diretamente para o local de armazenamento. Ainda na linha de produção, se criou a possibilidade de incluir documentos digitalizados ao processo produtivo. Para as empresas que têm dentro da linha de manufatura pontos de controle que devem ser armazenados como garantia de qualidade, essa é uma opção bastante útil, porque dado o que você tem ali dentro, o resultado daquela operação em si, você digitaliza e armazena dentro com o processo de roteirização. Além de facilitadores para a chamada criação de lista de materiais, né? Ela está muito mais simplificada, muito mais dinâmica. Quando se trata de vou criar uma linha, as opções que eu tenho de tipo de versionamento, cópias, exclusão de itens, as páginas estão mais limpas, estão muito mais fáceis de se trabalhar. Para quem tem serviço de campo, né? Aqueles que não conhecem o Field Service é interessante, né? Se existe esse tipo de trabalho, pedir aí uma apresentação, porque a Microsoft incluiu uma integração bastante forte do que é atendimento de campo com o Field Service, que é a outra solução de campo que ela oferece. Além da integração dinâmica, né, existe a possibilidade de você consultar a disponibilidade de material, saber qual material está disponível dentro do veículo de atendimento externo e fazer qualquer tipo de movimentação de material de maneira fácil. Aqueles que têm
talvez nem tanto no mercado local, mas muito mais no mercado externo, né? Integração com o Shopify, né? Que é um conector para módulo de vendas, né? Online. Esses canais de vendas, eles podem ser controlados de dentro do Business Central. Então, eu digo se esse material está na minha loja online, se não está, se eu posso comprar, se não posso, diretamente aí de dentro de opções. Anexar documentos PDF, é o que é essa ferramenta Shopify, e criar documentos eletrônicos a partir de faturas de venda registradas. Na linha do Shopify existe aí um monitor do que é a integração, né, de como ela está funcionando na sua loja eletrônica. Tá? Isso já tem vários alertas que ele pode dar, vários pontos de falha que ele pode monitorar e você, através disso, fazer a correção para que o seu comércio não pare. Esse ponto é bastante importante, que é a permissão de fazer uma leitura de vários documentos de entradas de maneira dinâmica. Quando você fala de recebimento de materiais, mais uma vez voltado para o modo digital de receber faturas, receber XML de fornecedores, existe aí a possibilidade agora de você que essa carga ela seja dinâmica. Isso só não vai acontecer se a sua entrada ela é fixa por um ponto de recebimento. Voltando no tema sustentabilidade, que é uma coisa bastante forte no mercado, principalmente externo, está chegando também com força no Brasil, que a empresa poder dizer que ela atua no campo de sustentabilidade, que ela está tomando ações para isso e apresentar isso aos seus clientes. Essa coleta ela foi melhorada significativamente dentro do que é o Business Central, começando com o processo de compras e todos os cálculos de emissões internos que você tem no processo. Para aqueles que têm pouca informação sobre isso, a gente está disponibilizando aqui algum material que fala dos conceitos da sustentabilidade no nível do mercado mundial, né? Como ele é criado, o que é cada uma das 3 fases do escopo de emissão, né, dividido em escopo 1, 2 e 3, o que contém cada um deles e os principais desafios que ele coloca dentro das empresas, dentro do fator global. Aqui ele mostra como é que você usa, né, o escopo 3 e como se monitora isso dentro do Business Central. As funcionalidades são bastante orientativas, fáceis de serem utilizadas e os resultados são os relatórios de apresentação no mercado bem claros na sua apresentação. Aqui eu devolvo a nossa palavra para o nosso amigo comercial. E, tendo alguma dúvida, mais uma vez, coloca ali no chat para a gente tentar ajudá-los. É importante que o material completo dessa apresentação, uma vez mais, vai ser disponibilizado pelo nosso marketing. Obrigado a todos. Muito obrigado aí a todo o time. Só confirme para mim se a apresentação está sendo projetada, por favor. Sim. Excelente. Então, a gente está chegando aqui ao final, tá, do evento, pessoal, mas eu até verifiquei ali uma pergunta, eu vou até abordar ela aqui nessa apresentação final, tá? Bom, fica aí uma pergunta por onde começar, né, que até tem relação com o que foi colocado ali no chat. Basicamente, a Alfa ela tem algumas sugestões, né, de alternativas para a gente dar ali alguns passos, né, sejam assim, treinamentos especializados, né, e aí a gente falando das diversas tecnologias, né, seja RP, CRM, Copilot, Power Platform. A gente pode explorar também a parte de serviços gerenciados, né, que é onde a gente faz a sustentação de todos os ambientes aí de clientes e das tecnologias que estão em uso, ou propriamente ali serviços de consultoria, né? Então, iniciando por um assessment, para a gente identificar ali, entender e detalhar as necessidades de negócio, tá? E aqui acho que é um destaque, eu queria dar um destaque maior, até porque tem relação ali com a questão que foi colocada no chat, que é exatamente assim, vocês perceberam que foi falado durante a apresentação muito sobre Copilot.
E hoje a questão de IA é o que está em evidência aí no nosso dia a dia, tanto pessoal como na esfera corporativa, né? Então, durante essa jornada, né, que a gente vem trabalhando aí no contexto de IA, né, de apoio aos clientes, a Alfa ela identificou aí alguns desafios que estão atrelados, inclusive, ao grau de maturidade de cada um desses clientes. E para isso que a gente criou algumas alternativas aí de propostas de trabalho em conjunto, né? Então, seja ali desde o do início, né, que até foi citado, sim, nós temos ali workshops, né, que podem ser ações assim super rápidas, que envolvem ali um esforço entre 4 ou 8 horas de trabalho, que é justamente assim para aquele cliente que ainda não executou nada relacionado ao mundo IA. Então, a gente faz um trabalho de apoio mesmo consultivo para ajudar na identificação ali de casos reais, né, e de como que a gente consegue aterrissar isso na prática dentro das empresas, né? Então, essa seria uma primeira oferta. A gente tem uma segunda possibilidade para aqueles clientes que assim já estudaram o tema, mas que ainda não implementaram, ou de repente assim implementaram muito timidamente. Então, a gente tem aqui um conceito que é o Start and Go Copilot, né, que são basicamente assim alguns aceleradores, né, ofertas já pré-configuradas, pré-parametrizadas para rápida implementação e rápida adoção. E aí a gente criando a cultura aos poucos dentro da empresa, né? E a gente tem que, por último, né, uma outra oferta, uma outra possibilidade para aqueles clientes que estão em estágios mais avançados, né, que assim já fizeram trabalhos, né, já tem até a IA dentro de casa, mas que precisam expandir e maximizar aí a adoção. Aí é um trabalho mais personalizado, né, feito sob medida, que passa ali inicialmente por um tipo de assessment, tá? Espero ter respondido aí o questionamento, e eu vou pedir, assim, neste tema especificamente, se vocês quiserem aprofundar o conhecimento dessas ofertas, vou pedir para vocês manifestarem, então, no formulário de pesquisa que foi publicado no nosso chat, para que aí os nossos times internos aí possam apoiar vocês em explorar melhor aí essas ofertas, tá? Ressaltando aqui novamente a respeito do plano de incentivos, né, da Microsoft. Então, assim, é um programa mundial. A Alfa, por ser um parceiro global, a gente tem acesso aí a esses benefícios. A ideia aqui é ajudar vocês, inclusive parte desses incentivos aqui também passam pela camada de IA. Então, de repente, a gente pode até verificar, né, as questões de workshop, demonstrações personalizadas, fazendo valer por esse benefício, né? Vocês não vão ter custo, né? Isso é um benefício oferecido pela Microsoft. Peço, então, também no formulário tem um item lá, se vocês quiserem conhecer mais, para vocês manifestarem o interesse, né? A gente vai checar aí, obviamente, os pré-requisitos. Sendo elegíveis, a gente faz o apoio ali de submeter esse pedido para a Microsoft, tá? Eu vi que tem uma outra questão lá do chat a respeito do licenciamento. Depois a gente precisaria entender um pouquinho melhor ali, né, o seu contexto de licenciamento, mas boa parte disso que foi apresentado, né, as licenças free, elas não têm as capacidades para entregar aquilo que foi apresentado dentro dos produtos, tá? Mas eu acho que cabe ali depois uma conversa um pouco mais detalhada para a gente entender de fato ali quais são os perfis de licença que você tem de Dynamics dentro de casa, né? Então eu peço também, preencha no formulário e os nossos times aqui vão fazer o apoio, tá? Deixando aqui um último alerta, né? Então, assim, tem o QR Code que a gente faz a publicação, então, dos nossos eventos, né? Inclusive, amanhã a gente tem também um evento de apresentação da Wave que envolve a parte de CRM e Power Platform. Então, se vocês puderem escanear aí, vai ser direcionado, então, para a nossa página da web, que tem a publicação lá de todos os eventos que a gente tem programados. Se eu não me engano, acho que em março também a gente deve ter alguma coisa também relacionados a Copilot, né? Então, fica o convite para vocês, tá? A gente publica também no LinkedIn. Acredito que posteriormente também essa apresentação ela deve subir no nosso canal do YouTube. Eu não sei, eu não estou visualizando, Jéssica, se tem mais alguma questão de chat? Pode só me confirmar, por favor?
Foram só aquelas duas. Tá. Então, eu acho que a gente pode partir aqui, então, para o encerramento desse evento. Novamente, aí, agradecer, então, pela participação de vocês. Eu vou pedir novamente só para, se vocês puderem preencher, né, acessar o link do formulário da pesquisa de satisfação, tá? Isso nos ajuda aqui internamente aí a melhorar, né, os nossos eventos, né? Então, conto com a colaboração aí nessa pesquisa. Agradecendo, então, a participação de todos e encerramos por aqui. Um grande abraço e um ótimo dia a todos, tá? Muito obrigado.